Existe um segredo que separa pessoas que trabalham pelo dinheiro de pessoas que fazem o dinheiro trabalhar por elas. E não é o que você pensa. Não é sobre investimentos sofisticados. Não é sobre criar renda passiva. Não é sobre estratégias financeiras complexas. Esses são os efeitos, não a causa. Florence Scovel Shinn descobriu a causa raiz. E quando você entende essa causa, tudo muda. Você para de ser escravo do dinheiro e se torna mestre dele. Você para de perseguir dinheiro e deixa o dinheiro perseguir você. Você para de trabalhar cada vez mais duro e começa a trabalhar cada vez mais inteligente, até chegar ao ponto onde o trabalho não parece mais trabalho, mas expressão natural de quem você é. E nesse ponto, o dinheiro flui de formas que parecem mágicas, mas são totalmente previsíveis quando você entende a lei espiritual por trás. Florence ensinava algo radical que ninguém mais estava ensinando na época dela, e que poucos ensinam ainda hoje. Ela dizia: dinheiro não é matéria, dinheiro é espírito. Você pode ver e tocar notas físicas, mas o dinheiro real, o poder por trás das notas, é energia espiritual. E como toda energia espiritual, ele responde a leis espirituais. Você pode ter todos os conhecimentos financeiros do mundo, mas se você não entende as leis espirituais do dinheiro, você vai trabalhar duro a vida inteira e ter pouco para mostrar. Mas quando você alinha com as leis espirituais, o dinheiro começa a se multiplicar de formas que desafiam lógica material. Deixe eu te contar sobre Daniel. Ele era contador, entendido de números, sabia tudo sobre finanças, trabalhava 60 horas por semana, ganhava bem, mas estava preso em uma roda de hamster. Mais ele trabalhava, mais despesas apareciam, mais ele ganhava, mais impostos pagava, mais ele economizava, mais emergências consumiam suas economias. Ele estava exausto, financeiramente estável, mas espiritualmente morto. Um dia, em desespero, ele procurou Florence. Ela o ouviu e então disse algo que ele nunca esqueceu. Você está tratando o dinheiro como inimigo que precisa ser controlado. Então, ele se comporta como inimigo. Você precisa começar a tratá-lo como amigo que quer trabalhar com você. Daniel achou aquilo esotérico demais para alguém prático como ele. Mas ele estava tão cansado que decidiu tentar. Florence lhe deu um exercício simples. Toda vez que você pagar uma conta, agradeça ao dinheiro por ter feito o trabalho por você. Toda vez que receber dinheiro, diga: bem-vindo, vamos trabalhar juntos para criar mais. Toda vez que gastar, veja como investimento em fluxo, não como perda. Daniel fez isso se sentindo ridículo, mas algo começou a mudar. Primeiro, internamente. Ele parou de sentir tensão ao lidar com dinheiro. Depois, externamente. Um cliente ofereceu sociedade em um negócio lucrativo. Um investimento antigo começou a render inesperadamente. Ele recebeu herança de um tio distante que nem sabia que existia. Em um ano, sua renda passiva ultrapassou sua renda ativa. Ele reduziu para 30 horas de trabalho por semana e ganhou mais do que ganhava em 60. Não porque ele aprendeu estratégias novas, mas porque ele mudou sua relação espiritual com o dinheiro. E tem Carla. Ela era empreendedora. Trabalhava dia e noite no negócio dela. Ela era o negócio. Se ela parava, o dinheiro parava. Ela estava presa no que chamam de autoemprego, não empreendedorismo real. Ela sabia disso, mas não sabia como sair. Florence lhe ensinou. Você está segurando tudo com tanta força que não deixa o dinheiro respirar. Dinheiro precisa circular, precisa de liberdade. Quando você aperta demais, ele sufoca. Carla não entendia o que isso significava na prática. Florence explicou. Você precisa parar de fazer tudo sozinha. Você precisa confiar que outras pessoas podem fazer o trabalho. Você precisa delegar. Não porque você é preguiçosa, mas porque você está bloqueando o crescimento ao insistir em controlar tudo. Mas Carla tinha medo. E se contratasse alguém e a pessoa falhasse? E se perdesse controle da qualidade? E se gastasse dinheiro em salários e não tivesse retorno? Florence disse: essas perguntas vêm do medo. E medo bloqueia a abundância. Você precisa agir de fé, não de medo. Contrate alguém, treine bem e então solte. Confie.
Carla reuniu coragem e contratou 2 pessoas. Foi desconfortável no começo, mas ela resistiu ao impulso de microgerenciar. Ela treinou, orientou e então deixou elas trabalharem. E algo mágico aconteceu. As 2 não só faziam o trabalho bem, faziam melhor em certas áreas do que ela. E isso liberou Carla para focar na visão estratégica, em parcerias maiores, em expansão. Em 6 meses o negócio dobrou. Em 1 ano, Carla trabalhava metade das horas e ganhava o triplo. Ela tinha criado um sistema onde o dinheiro trabalhava por ela, não ela pelo dinheiro. E deixa eu te contar sobre Miguel. Miguel tinha uma crença profunda que Florence identificou imediatamente. Ele acreditava que descansar era perder dinheiro, que cada hora não trabalhada era uma hora onde dinheiro poderia estar sendo feito, mas não estava. Então, ele trabalhava incessantemente, sem pausas, sem férias, sem folgas. E, ironicamente, quanto mais ele trabalhava, menos ele ganhava. Porque ele estava sempre cansado demais para ter ideias criativas, sempre esgotado demais para fazer networking efetivo, sempre irritado demais para criar relacionamentos duradouros com clientes. Florence lhe disse: "Você inverteu a equação. Você acha que trabalho cria dinheiro. Mas, na verdade, consciência elevada cria dinheiro. E você não pode ter consciência elevada quando está exausto. Você precisa descansar não apesar de querer prosperar, mas para prosperar." Miguel resistiu. Parecia contraintuitivo demais. Mas Florence insistiu. Tire 1 semana de folga completa, sem trabalho, sem e-mails, sem pensar em negócios. E veja o que acontece. Miguel achou que voltaria para um desastre. Mas ele estava tão exausto que aceitou. Ele tirou 1 semana. Nos primeiros 2 dias, entrou em pânico. Sentia culpa por não estar trabalhando. Mas no 3º dia, algo relaxou. Ele começou a dormir melhor. A mente começou a se acalmar. E no 5º dia, uma ideia veio. Uma ideia tão clara, tão óbvia, que ele não conseguia acreditar que nunca tinha pensado nisso. Uma forma completamente nova de estruturar seu negócio que multiplicaria eficiência por 10. Ele voltou da folga, implementou a ideia e em 3 meses, seu lucro tinha triplicado, enquanto seu tempo de trabalho tinha sido cortado pela metade. A ideia não teria vindo se ele estivesse trabalhando. Ela veio porque ele parou. Essas 3 histórias revelam a mesma verdade que Florence ensinava. Dinheiro não responde a esforço. Dinheiro responde à consciência. Você pode trabalhar 80 horas por semana com consciência de escassez e ficar pobre. Ou você pode trabalhar 20 horas por semana com consciência de abundância e ficar rico. A diferença não está no quanto você faz, mas em quem você está sendo enquanto faz. Florence dizia: "Você não atrai o que quer, você atrai o que você é." Se você é alguém que acredita que precisa trabalhar duro para ter dinheiro, você vai criar uma realidade onde trabalho duro é necessário. Se você é alguém que acredita que dinheiro flui facilmente, você vai criar uma realidade onde fluxo fácil é normal. Então, fazer o dinheiro trabalhar por você não começa com estratégia financeira. Começa com transformação de identidade. Aqui está a primeira lei espiritual que Florence ensina sobre fazer dinheiro trabalhar por você. Você precisa parar de identificar seu valor com seu tempo. A maioria das pessoas opera com uma equação inconsciente. Meu valor é proporcional ao tempo que trabalho. Então, se trabalho 8 horas, meu valor é X. Se trabalho 16 horas, meu valor é 2X. Mas essa equação é uma prisão, porque tempo é finito. Você tem apenas 24 horas por dia. Então, seu potencial de criar valor é limitado pelo tempo disponível. Mas quando você quebra essa equação e começa a medir valor por impacto, não por tempo, tudo muda. Uma ideia que você tem em 5 minutos pode criar mais valor do que 1000 horas de trabalho braçal. Uma conexão que você faz em uma conversa de 10 minutos pode gerar mais dinheiro do que meses de esforço solitário. Então, a pergunta muda de quanto tempo posso trabalhar para quanto impacto posso criar. E impacto não requer mais tempo, requer mais consciência. Florence ensina um exercício revolucionário para quebrar a identidade de tempo igual a valor.
Toda semana você agenda 2 horas onde não vai fazer nada produtivo. Nada. Você vai sentar, caminhar, olhar para o céu, qualquer coisa, exceto trabalhar. E você vai praticar estar confortável, não produzindo. Porque a resistência que você sente em fazer nada revela o quanto você está identificado com fazer. E enquanto você está identificado com fazer, você não pode fazer o dinheiro trabalhar por você. Você sempre será o que trabalha pelo dinheiro. Eu fiz esse exercício e foi torturante. As 2 primeiras semanas, eu não conseguia relaxar. Minha mente ficava gritando: você está perdendo tempo. Você deveria estar trabalhando. Você está sendo preguiçoso. Mas eu continuei. E na 3ª semana, algo relaxou. Eu comecei a aproveitar o nada. E nesse espaço de nada, ideias começaram a vir. Não ideias forçadas. Ideias que emergiam naturalmente. E essas ideias geraram mais dinheiro do que semanas de trabalho forçado. A segunda lei espiritual que Florence ensina é: dinheiro multiplica onde há alegria. Se você odeia o que faz, mesmo que pague bem, você está bloqueando multiplicação. Porque energia de ódio ou ressentimento contamina o dinheiro. Mas quando você ama o que faz, mesmo que ainda não pague muito, você cria campo magnético que atrai multiplicação. Florence não está dizendo para você trabalhar de graça ou aceitar menos do que merece. Ela está dizendo: encontre algo que você ama fazer, que também cria valor para outros. E então, faça isso com excelência e alegria. E observe o dinheiro multiplicar. Por quê? Alegria é alta frequência. E alta frequência atrai abundância. Mas e se você está preso em um trabalho que não ama? Florence ensina: você tem 2 opções. Primeira opção: mude de trabalho. Se isso é viável, faça. Vida é curta demais para passar a maior parte acordado, fazendo algo que mata sua alma. Segunda opção: mude sua relação com o trabalho atual. Encontre aspectos que você pode amar. Pode ser as pessoas, pode ser o aprendizado, pode ser a estabilidade que permite você fazer outras coisas, pode ser o desafio. Sempre há algo. E quando você foca no que pode amar ao invés do que odeia, sua energia muda. E quando sua energia muda, ou o trabalho melhora, ou algo melhor aparece. A terceira lei espiritual é: generosidade acelera retorno. Isso confunde muitas pessoas. Elas pensam: como eu posso ser generoso se mal tenho para mim? Mas Florence ensina que generosidade não é sobre quantidade, é sobre proporção e intenção. Você pode dar R$1 com generosidade verdadeira. E isso tem mais poder espiritual do que alguém dar R$1.000 com ressentimento. Então você pratica generosidade estratégica. Você escolhe causas ou pessoas que ressoam com você. E você dá o que pode. Mesmo que seja pouco, mas dá com alegria total. Sem esperar retorno direto. Sem fazer conta de quando vai voltar. Você dá porque reconhece que você é canal, não dono. E canais precisam permitir fluxo nos 2 sentidos: entrada e saída. Quando você retém tudo, o fluxo para. Quando você permite circulação, o fluxo aumenta. Florence conta a história de uma mulher que estava falida. Ela tinha $10 no banco. Era tudo. E ela foi à igreja e ouviu sobre uma família que não teria comida no Natal. E algo nela se moveu. Ela deu 5 dos seus $10 para aquela família. Metade de tudo que tinha. Sua mente gritava: você é louca, você vai precisar disso. Mas algo mais profundo disse: faça. Ela deu. E 3 dias depois, ela recebeu uma carta. Era uma ação de uma empresa que ela tinha ganhado de herança anos atrás e esquecido. A empresa tinha sido comprada. A ação valia $5.000, 500 vezes o que ela deu. Coincidência? Florence diria: lei espiritual. Quando você dá de coração puro, especialmente quando é difícil dar, você sinaliza ao universo: eu confio que há mais. E o universo responde a essa confiança. A 4ª lei espiritual é: você precisa honrar o dinheiro que tem antes de receber mais. Florence via pessoas constantemente reclamando que não tinham dinheiro suficiente, mas tratando o dinheiro que tinham com desrespeito total. Notas amarrotadas jogadas na bolsa.
contas pagas com ressentimento, sem saber quanto tinham, sem agradecer pelo que recebiam, e então se perguntando por que mais não vinha. Florence dizia: o universo está observando como você trata o que já tem. Se você não cuida bem de pouco, por que ele te daria muito? Então você começa a tratar cada centavo como sagrado. Você mantém notas organizadas. Você sabe exatamente quanto tem. Você paga contas com gratidão. Obrigado por eu ter eletricidade. Obrigado por eu ter água. Obrigado por eu ter moradia. Você celebra cada entrada. Não importa o tamanho. E você fala com seu dinheiro. Sim, literalmente. Você diz: obrigado por trabalhar por mim. Vamos criar mais juntos. Isso parece maluco até você tentar e perceber que sua relação com o dinheiro muda. E quando a relação muda, o comportamento do dinheiro muda. A quinta lei espiritual, e talvez a mais importante, você precisa ter uma visão maior do que você. Florence ensina que dinheiro não flui abundantemente para ego pequeno, flui para a visão grande. Se sua visão é apenas pagar suas contas e viver confortavelmente, você vai atrair exatamente isso. Suficiente para contas e conforto. Nada mais. Mas se sua visão é impactar milhares de vidas, criar algo que nunca existiu, resolver um problema significativo, contribuir para a evolução humana, você vai atrair recursos proporcionais a essa visão. Porque o universo quer que grandes visões se manifestem. Mas grandes visões precisam de grandes recursos. Então, quando você tem visão grande e genuína, não baseada em ego, mas em serviço, recursos fluem, dinheiro aparece, pessoas certas surgem, portas se abrem. Porque você não está pedindo para você. Você está pedindo para a visão. E a inteligência divina apoia visões que servem ao todo. Então, como você desenvolve uma visão maior? Florence sugere: pergunte-se: se eu tivesse recursos ilimitados e não pudesse falhar, o que eu criaria? Que problema eu resolveria? Que diferença eu faria? E não censure a resposta. Não diga: isso é impossível. Isso é grande demais para mim. Apenas deixe a visão vir. E então escreva. Detalhe: torne real no papel. E todo dia conecte com essa visão. Não como fantasia distante, mas como possibilidade real que você está construindo. E observe como recursos começam a se alinhar. Não imediatamente, talvez, mas consistentemente. Porque você ativou uma lei espiritual. Recursos seguem visão genuína. Agora vamos falar sobre multiplicação. Como você faz um real se tornar 2, 2 se tornarem 4, 4 se tornarem 8? Florence ensina que multiplicação não é matemática, é espiritual. Na matemática, 1 mais 1 é 2, sempre. Mas na lei espiritual, 1 mais 1 pode ser 11, ou 101, dependendo da consciência aplicada. Então, multiplicação espiritual acontece quando você aplica estas práticas. Primeira prática: você vê dinheiro como semente, não como fruto. Semente deve ser plantada para multiplicar. Fruto deve ser consumido. A maioria das pessoas vê todo o dinheiro como fruto. Então, consome tudo e nunca tem mais. Mas quando você separa uma porcentagem como semente, mesmo que pequena, 5%, 10%, e planta essa semente em investimentos, educação, no próprio negócio, você ativa multiplicação. Florence dizia: guarde 10% de tudo que ganhar, não para gastar, mas para plantar. E observe essas sementes crescerem. Segunda prática de multiplicação: você abençoa seu dinheiro antes de usá-lo. Cada vez que você vai pagar algo, você mentalmente ou verbalmente diz: eu abençoo esse dinheiro. Que ele circule e multiplique bênçãos para todos que tocá-lo. Isso parece absurdo para a mente racional, mas funciona em nível espiritual, porque você está imbuindo o dinheiro com intenção positiva. E energia segue intenção. Eu comecei a fazer isso e notei algo estranho. Pessoas que eu pagava começaram a me tratar melhor. Oportunidades começaram a vir através dessas pessoas. Como se o dinheiro abençoado criasse um campo magnético que atraía mais bênçãos de volta. Terceira prática de multiplicação: você investe em si mesmo primeiro. Não depois de pagar tudo. Não se sobrar. Primeiro.
Porque investir em si mesmo é dizer ao universo: eu sou o meu maior ativo. Pode ser educação, pode ser saúde, pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser experiências que expandem consciência. Mas você prioriza isso. E quando você faz, você naturalmente se torna mais valioso. E quando você é mais valioso, você atrai mais valor em forma de dinheiro. Quarta prática: você elimina gastos que drenam energia. Florence ensina que nem todo gasto é igual. Alguns gastos te energizam, outros te drenam. Gasto que te energiza é investimento. Gasto que te drena é vazamento. Então você analisa cada gasto recorrente e pergunta: isso me energiza ou drena? Se drena, corta. Pode ser assinatura que você não usa. Pode ser relacionamento que exige muito e dá pouco. Pode ser hábito caro que não traz alegria real. Corte sem piedade, porque cada vazamento é energia que poderia estar multiplicando, mas está escoando. Quinta prática: você visualiza a multiplicação como já acontecida. Todo dia, 5 minutos, você fecha os olhos e vê seu dinheiro se multiplicando. Você vê sua conta bancária crescendo. Você vê investimentos rendendo. Você vê oportunidades aparecendo. Você vê fluxo constante entrando. Mas você não visualiza como desejo distante. Você visualiza como realidade presente. Você sente a sensação de já ter. Você age internamente como alguém que já está vivendo isso. E essa visualização não é fantasia, é programação. Você está programando seu subconsciente para aceitar abundância como normal. E quando o subconsciente aceita, a realidade externa se reorganiza para refletir. Florence também fala sobre timing divino em relação a fazer dinheiro trabalhar por você. Ela diz: há momentos de plantar e momentos de colher. E você precisa reconhecer qual momento você está. Se você está em momento de plantar, não espere colheita ainda. Plante com fé, invista, construa, aprenda, crie relacionamentos. Tudo isso é plantio. Pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer que você está gastando tempo e dinheiro sem retorno. Mas embaixo da superfície, raízes estão crescendo. E quando chegar o momento de colher, você vai colher multiplicado. Mas se você desiste durante o plantio porque não vê colheita imediata, você nunca vai colher. Florence dizia: a maioria das pessoas desiste 3 metros antes do ouro. Elas plantam, esperam 2 semanas, não veem nada e desistem. Se tivessem esperado mais 1 semana, a colheita viria. Então você precisa de paciência ativa. Paciência não é passividade. É confiança ativa de que o processo está funcionando mesmo quando invisível. Agora, como você sabe se está no caminho certo para fazer dinheiro trabalhar por você, ao invés de você trabalhar por ele? Florence dá indicadores claros. Primeiro indicador: você sente menos ansiedade em relação a dinheiro. Não porque tem muito, mas porque confia no fluxo. Segundo indicador: oportunidades começam a aparecer sem você forçar. Terceiro indicador: pessoas começam a procurar você ao invés de você perseguir. Quarto indicador: você trabalha menos horas, mas cria mais valor. Quinto indicador: dinheiro começa a vir de múltiplas fontes, não apenas uma. Sexto indicador: você sente alegria no que faz, não sacrifício. Sétimo indicador: ideias criativas fluem naturalmente ao invés de serem forçadas. Quando esses indicadores estão presentes, você está alinhado com as leis espirituais de abundância. E multiplicação é inevitável. Mas e quando você tem recaídas? Quando a velha ansiedade volta? Quando você volta a trabalhar freneticamente por medo? Florence diz: isso é normal. Reprogramação não é linear. Você vai avançar, recuar, avançar de novo. O importante é não se julgar quando recuar. Você simplesmente reconhece: ah, voltei ao padrão antigo. E então conscientemente escolhe para o novo padrão novamente. Você declara: eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho permitir que o dinheiro trabalhe por mim. E volta ao alinhamento. Cada vez que você faz isso, fica mais fácil. O novo padrão se fortalece. O antigo enfraquece, até que o novo se torna automático.
Florence também ensina algo profundo sobre a relação entre descanso e prosperidade. Ela diz: Deus descansou no 7º dia não porque estava cansado, mas para ensinar uma lei. A lei é: criação requer descanso. Quando você trabalha sem parar, você bloqueia a criação nova. Você apenas repete o que já existe. Mas quando você descansa conscientemente, você cria espaço vazio. E nesse espaço vazio, o novo pode emergir. Novas ideias, novas conexões, novas possibilidades. Então, descanso não é luxo, é necessidade espiritual para a prosperidade. Mas não qualquer descanso. Descanso consciente, onde você está presente, não distraído. Onde você está recarregando, não anestesiando. Há diferença entre descansar vendo televisão por horas e descansar caminhando na natureza. Um drena, outro recarrega. Escolha recarregar. E tem algo que Florence diz que confronta todo o condicionamento moderno. Você não precisa saber como. Você precisa saber que e por quê. E confiar que o como vai se revelar. A mente consciente sempre quer saber: como vou fazer isso? Onde vou conseguir o dinheiro? Quem vai me ajudar? E quando não tem respostas, paralisa. Mas Florence ensina: o como é trabalho da inteligência infinita, não seu. Seu trabalho é definir o que você quer criar e por que isso importa. E então, confiar. E agir nos próximos passos óbvios. Não nos 20 passos à frente, apenas no próximo. E quando você dá esse passo, o próximo se revela. E assim você constrói ponte enquanto atravessa. Isso requer fé. Mas fé não é cega. É baseada em experiência de que quando você confia, o universo responde. Então aqui está o protocolo completo que Florence ensina para fazer dinheiro trabalhar por você. Primeira coisa de manhã, antes de mergulhar no dia, você conecta com sua visão maior. Por que você quer prosperidade? Não para comprar coisas. Isso é superficial. Mas para criar impacto, para ter liberdade de servir, para contribuir significativamente. Você lembra dessa visão, sente ela, e então declara: hoje eu permito que o dinheiro trabalhe por mim. Eu confio que soluções abundantes estão emergindo. Eu estou aberto para receber de formas inesperadas. Durante o dia, você pratica presença total no que está fazendo. Não multitarefa frenética, mas foco singular. Uma coisa de cada vez, com excelência, com alegria. E você observa oportunidades sincronísticas. Elas estão sempre aparecendo, mas você só as vê quando está presente. Uma conversa casual que leva a um grande contrato. Um erro que revela uma solução melhor. Um atraso que te coloca no lugar certo na hora certa. Quando você está presente, você reconhece essas oportunidades e age nelas. À tarde, você faz a pausa sagrada. 30 minutos onde não trabalha. Você caminha, respira, deixa a mente vagar e permite que ideias surjam. As melhores ideias raramente vêm quando você está forçando. Vêm quando você relaxa. Então você cria espaço para elas conscientemente. À noite você faz 3 coisas. Primeiro, revisa o dia e celebra vitórias, mesmo pequenas. Segundo, escreve 3 gratidões relacionadas a dinheiro. Pode ser: sou grato por ter recebido o pagamento hoje. Sou grato pela ideia que surgiu. Sou grato por ter o suficiente. Terceiro, visualiza o próximo dia fluindo com facilidade. Você se vê trabalhando com alegria, recebendo abundância, criando valor e adormece nessa frequência. Uma vez por semana você faz o ritual da revisão financeira. Você olha quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, e você faz isso sem julgamento, apenas observando. E você pergunta: esses gastos estão alinhados com minha visão? Esses investimentos estão multiplicando? Onde há vazamentos? E você ajusta. Não drasticamente, mas conscientemente. Uma vez por mês você se presenteia. Algo que é puramente para você, que te traz alegria. Não precisa ser caro, mas precisa ser intencional. Você está dizendo: eu mereço prazer, eu mereço coisas bonitas. E essa mensagem reprograma o subconsciente para aceitar mais. E uma vez por ano, você faz planejamento de visão. Não apenas metas financeiras, mas visão de vida. Como você quer estar vivendo? Que impacto quer estar criando?
Quanto dinheiro precisa estar fluindo para permitir essa visão? E você escreve tudo detalhadamente. E então quebra em passos anuais, mensais, semanais e trabalha os passos confiando que a visão está se manifestando. Florence diria: se você fizer isso consistentemente por 1 ano, sua vida financeira será irreconhecível. Não porque você vai ganhar na loteria, mas porque você vai ter se tornado alguém diferente. Alguém que naturalmente atrai e multiplica riqueza. Alguém que trabalha com dinheiro, não contra ele. Alguém que permite que a inteligência infinita trabalhe-se através dele para criar abundância não apenas para si, mas para todos ao redor. O segredo espiritual para fazer dinheiro trabalhar por você não é segredo no sentido de escondido. É segredo no sentido de que poucos realmente aplicam. Porque requer algo que a maioria não está disposta a fazer. Transformação de identidade. É mais fácil procurar tática nova do que se tornar pessoa nova. Mas táticas sem transformação produzem resultados temporários. Transformação com táticas simples produz resultados permanentes. Você está pronto para essa transformação? Você está pronto para parar de ser escravo do dinheiro e se tornar mestre dele? Você está pronto para parar de perseguir e começar a atrair? Você está pronto para deixar de trabalhar cada vez mais duro e começar a trabalhar cada vez mais inteligente? Se sim, comece hoje, não amanhã. Hoje, escolha uma prática que compartilhei e implemente hoje. E amanhã outra. E depois de amanhã outra. E em 30 dias, você vai notar mudanças. Em 90 dias, você vai ver resultados tangíveis. Em 1 ano, você vai estar vivendo uma realidade financeira que hoje parece distante. Mas ela não está distante. Ela está disponível agora, esperando que você se alinhe com as leis espirituais que governam a abundância. Florence te mostrou o caminho. Agora caminhe.